O Espírito de Deus está aqui, inundando os nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno e sumo sacerdote. Oh, 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 leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia. Um aplauso poderoso para o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus, estamos em mais um culto para adorar, glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Nós temos motivos de sobra para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Nós temos motivos de sobra para dar graças a Deus pelos grandes feitos que Ele tem feito em nossa vida. Aleluia, Jesus. Nessa casa de oração da qual nós congregamos, Deus tem operado maravilhas em nosso meio. Deus tem operado maravilhas no meio de nós. Deus tem operado coisas grandiosas, maravilhosas, poderosas, gloriosas. Aleluia, Jesus.
Foi nessa casa de oração simples e humilde que nós congregamos que Deus nos deu tudo que nós temos em nossa vida hoje e vai nos acrescentar ainda mais. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que ajuda aqueles que nele esperam. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite de hoje. Prepare-se no seu lugar, prepare-se na sua casa, prepare-se aí dentro do seu lar, espelha do celular para a TV, assiste aí no seu trabalho. Que Deus esteja te fortalecendo, que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te guardando e te entregando a vitória em nome de Jesus. Essa noite de hoje é um culto online, mas Deus tem muito a falar conosco através da sua maravilhosa, bendita e gloriosa palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para nós em Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 17 em diante. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 17 em diante. Aleluia, Jesus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vale a pena estar na presença de Deus, vale a pena buscar as coisas de Deus, vale a pena se dedicar às coisas de Deus, vale a pena buscar a presença do Senhor, vale a pena estar na casa de Deus, porque Deus tem feito muito por mim e por você. Oh, glorioso é o nome do Senhor. Não cesse de adorar, não cesse de glorificar, não cesse de bendizer, não cesse de ser grato, aleluia, Jesus. O mundo espiritual, meu irmão e minha irmã, ele é uma conexão, aleluia. Todo ser humano, ele é espiritual, aleluia. A diferença é que uns são mais conectados, outros são menos conectados. O mundo espiritual, ele existe, ele não deixa de existir pela nossa frieza, pela nossa fraqueza, pela nossa mornidão muitas vezes, não deixa de existir por conta disso. Aleluia, Jesus. E para nós nos conectarmos com Deus, aleluia, nós precisamos nos humilhar. Aleluia, Jesus. Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso sentir o teu poder. Eu preciso sentir a tua graça. Eu preciso sentir a tua palavra no meu coração. Eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, vai falar, aleluia, da cura de um paralítico. De um homem, aleluia, que não podia fazer nada por si mesmo e esperava que, aleluia, de alguém que fizesse alguma coisa. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, em um daqueles dias, ele estava ensinando e estava ali assentado o fariseu doutor da lei, que tinham vindo de toda a Galileia, da Judeia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Então, uns homens transportaram um homem que era paralítico e o procuravam fazê-lo entrar e colocá-lo diante do Senhor. Não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o deixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Vendo a fé deles, Jesus lhes disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a arrazoar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu: o que arrazoais em vosso coração? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, do versículo 17 em diante, nos mostra a vida de um homem que era paralítico. A Bíblia não diz o nome desse homem, a palavra do Senhor não narra se ele estava ali por ocasião. A palavra do Senhor nos narra que ele era paralítico e que ele precisava de pessoas. Em um outro evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 9, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, vai narrar que 4 amigos se juntaram para o levar perto do Senhor, para Deus operar um milagre na vida daquele homem. A minha fé, a sua fé, tem que levar a pessoa para perto de Deus. A minha fé,
A sua fé tem que levar a pessoa para próximo do Senhor, para receber o milagre, para receber a cura, para receber a direção, para receber o livramento, para receber a restauração. E Jesus estava observando a fé daqueles homens que não tinham por onde levar e levaram pelo telhado de uma casa. Esse fato de levar pelo telhado da casa não era um costume dos antigos, daquela época, nos tempos de Jesus. Entrar pelo telhado da casa significava algo negativo. Entrar pelo telhado da casa significava algo que não era bom para aquela sociedade. Você já entrou pelo telhado da casa de alguém? Era como se tivesse pulado do muro. Era como se fosse algo que não fosse bom. Era como se fosse algo que não representasse dignidade. Aleluia, Jesus. Mas eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que estar preocupados em fazer a vontade de Deus, em buscar o socorro de Deus, em nos humilhar, em se humilhar e querer o favor de Deus. Algo estava atrapalhando a vida daquele homem e ele estava com a vida paralisada. Imagina o sofrimento daquele homem. E 4 pessoas se condoeram. Servo que é servo do Senhor, ele tem que se condoer com o sofrimento do outro. Ele tem que se condoer. Ele tem que ser uma pessoa que tenha benignidade para com o outro. Ele tem que ser uma pessoa que consiga sentir e enxergar a dor do outro. Não pode ser do nosso feitio termos alheios à vida do próximo. Não pode ser do nosso feitio não nos comovermos com um necessitado na rua, com um doente. A palavra do Senhor nos diz, lá em Isaías, depois de Jesus a repetir, o servo do Senhor, ele não pode esmagar o pavio que fumega. Ele não pode pegar o restinho de fé, que é a situação difícil que a pessoa está, e pisar. Não é oportunista. Muito pelo contrário. Ele busca sempre ajudar. Ele busca sempre fazer. Ele busca sempre estar apoiando no sentido de fazer a vontade de Deus, de dar orientação da parte de Deus, de falar, vá para a igreja, vá para a casa de Deus. Lá tem solução para mim, lá tem solução para você, lá tem solução para a minha vida, lá tem solução para a sua casa, lá tem solução para o seu casamento, lá tem solução para a sua família, lá tem solução para o seu negócio, lá tem solução para todo e qualquer problema. Aleluia, Jesus e glória a Deus. No capítulo 5, do versículo 17, diz que Jesus estava ensinando e assentado tinha algum doutor da lei fariseu. Quer dizer, fariseu era uma raça, era um grupo de religiosos que tinha naquela época, que estavam ali, conhecedores da lei, sabedores de tudo da vontade de Deus, mas naquele momento os fariseus estavam ali para reprovar a conduta de Jesus. Estavam vendo se o que Jesus estava ensinando era certo ou não. E naquele momento Jesus opera o grande milagre da cura. Jesus olha para aquele homem que está paralisado e fala: homem, os teus pecados estão perdoados. Isso está no capítulo 5, versículo número 20. Vendo a fé deles, de todos, a fé daqueles 4 envolveu aquele homem que estava paralisado. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, eu e você, a nossa fé tem que mover, não só nossa vida com Deus, mas montanhas também. A pessoa tem que olhar para mim e falar que ele é um homem de fé. Tem que olhar para você e falar pessoa de fé, não santarrão. Não santarrão. Porque santo é só o Senhor. Mas tem que ver testemunho. Às vezes, por falta do meu testemunho, as pessoas não querem nada com Deus. Às vezes, por falta do seu testemunho, a pessoa não quer nada com Deus. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, aleluia, Jesus, que todo mundo se acha limpo, até que venha se a lavar a sua iniquidade. Aí fica tudo às amostras. E Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de ajuda, Deus de misericórdia. A Bíblia não nos fala como estava a condição daqueles 4. A Bíblia só fala que a fé daqueles 4 alegraram ao Senhor. Quando nós fazemos a vontade de Deus, o coração do Senhor se alegra com a minha e com a sua fé. E aqueles 4 homens levaram. A Bíblia diz no versículo 20 que diz que, vendo a fé deles, Jesus lhes disse: homem,
teus pecados estão perdoados. Ah, para que Jesus falou isso? Quem estava perto ali, mas eu não... Quem que é ele para perdoar pecado? Quem que é ele para fazer tal coisa? Quem que é ele para fazer isso? Quem que é ele para fazer aquilo? É o Senhor. O Senhor é poderoso para trabalhar na minha vida. O Senhor é poderoso. Pessoas para nos julgar, meus irmãos, vai ter um monte. Vai ter um monte. Pessoal para nos medir de cima para baixo. Os fariseus estavam numa posição de santo. Aleluia, Jesus. Os fariseus estavam numa posição de tanta santidade. Demonstravam tanta santidade que estavam preocupados só em cumprir a lei. E não entendia do que Deus queria. Não entendia do poder de Deus. Não entendia da presença de Deus. Às vezes eu e você estamos tão preocupados em ter a boa aparência. Porque nós temos uma boa aparência, né? Nós temos boa aparência. Esse tempo atrás aconteceu comigo um fato interessante. Uma pessoa me mandou mensagem no meu celular e falou para mim: você poderia orar para mim, por mim nesse sentido? Eu falei: ora, nesse sentido, ora. Pode ter certeza que nós vamos conseguir orar. Aí passou 2 dias, a pessoa pergunta: ei, porque Deus mostrou alguma coisa para você? Eu falei: não, para mim Deus não mostrou nada. Aleluia, Jesus. Só fala alguma coisa na presença do pastor. Eu só falo alguma coisa quando o pastor me chama, porque eu acredito na direção de Deus, na submissão da vontade de Deus. Não espere de mim uma direção, porque eu não tenho direção para te dar, a não ser da vontade de Deus. Vou levar para a igreja. Se Deus mostrar alguma coisa na igreja, Deus vai se manifestar na igreja. É lá que Deus tem que se manifestar. Não espere de mim algo particular, porque eu não tenho essa coisa de particular nesse sentido. Eu vou lá para a igreja. Vá para a igreja. Lá é o lugar que Deus tem direção para nós. Lá é o lugar que Deus tem vontade para nós. Está aqui esses homens que tiveram que se deslocar e levar um paralítico, e não tendo espaço, subiram ao telhado, e se humilharam mesmo. Pouco me importa o que vão achar de mim, o que me importa é que eu vou me humilhar na presença do Senhor, o que me importa é que eu vou me rastejar e eu vou alcançar a minha vitória para a glória de Deus. Aleluia, Jesus, e glórias a Deus. Aqueles fariseus estavam lá, a panca de bom, né? Às vezes eu e você queremos ter essa panca de bom. Falei para ele: não espera de mim, porque eu não sou bom em muitos aspectos. Como diz o pastor assembleiano, ele diz que quando alguém estiver falando de você e falar mal de você, ele diz obrigado, porque você foi gentil. Isso que você está falando é pouco ainda, porque o pior é que você está falando. Aleluia, Jesus. E assim, a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é um aperfeiçoamento eterno. Aleluia, Jesus. Não espere, aleluia, Jesus, do homem aquilo que só Deus pode fazer. É Deus que vai trabalhar. É Deus que vai fazer. É Deus que vai agir. É Deus que vai se manifestar. É Deus que vai operar. Aqueles 4 homens se humilharam e levaram aquele homem e desceram. Jesus viu. Mas os fariseus estavam lá para reprovar. Sempre vai ter pessoa para reprovar a minha e a sua vida diante de Deus. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Ah, mas isso, mas aquilo. A língua é igual um trapo. Sabe de tudo, de todo mundo. Aleluia. Como diz um grande servo do Senhor. Não é perfil de servo de Deus. Aleluia, Jesus. Tamanco alto. Não é perfil de servo de Deus. Olha, aquele está assim, esse está assado, esse está assim, esse está assado. Não combina. Não tem liga com um servo de Deus conseguir achar defeito em tudo e em todo mundo. Aleluia, Jesus. O perfil do servo de Deus é um ajudador, uma pessoa de oração, uma pessoa, como Paulo escreve nas cartas dele, uma pessoa que sempre tem uma palavra boa, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, não uma palavra torpe. Aleluia, Jesus. E aqueles fariseus naquele momento estavam completamente errados. Estavam reprovando o Senhor. Meu irmão e minha irmã, ninguém reprova o comportamento do Senhor. Ninguém reprova a postura do Senhor. Jesus, no capítulo número 20, no versículo 23, ele diz assim: já estou me reprovando? Eu estou errado no meu comportamento? Eu estou errado de promover a cura? Eu estou errado de promover a restauração? Eu estou errado de fazer o que estava parado, ter vida e voltar a andar? Sou eu que estou errado? Então eu tenho uma pergunta para você, fariseu. O que é mais fácil? Dizer: perdoar com os seus pecados, ou levanta e anda? O que é mais fácil? Você perdoar pecado, ou você fazer o milagre da pessoa voltar a andar?
Uma pergunta que Deus fez para o fariseu, que serve para mim e para você. Os fariseus, os dois era difícil, perdoar pecado e mandar fazer andar, era impossível. Aleluia, Jesus. Para o Senhor pode todas as coisas, aleluia, Jesus. Deus nos traz um ensinamento, aleluia, Jesus. Nós devemos nos importar com a nossa vida diante de Deus. Deus, nessa noite de hoje, aleluia, está pegando o que estava paralisado, aleluia, Jesus. Está pegando aquilo que estava parado, está pegando aquilo que estava inativo, está pegando aquilo que não estava em condições boas, aleluia, Jesus. Ele está falando, aleluia, como ele falou, para esse paralítico, aleluia, Jesus, no versículo de número 20, ele falou: perdoados são os teus pecados, aleluia, Jesus. E ele vai dar uma palavra para aquele homem: levanta e anda. Levanta, toma o teu leito e vai. No versículo número 24 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, ele disse ao paralítico: te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fala para mim e para você nessa noite de hoje. Independente do julgamento de quem tiver, independente dos doutores da lei que tiver, independente daqueles que sabem: isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Aleluia, Jesus. Confie no poder de Deus, porque Deus é quem nos justifica, é Deus quem nos auxilia, é Deus que nos dá, aleluia, a sua misericórdia, é Deus que nos faz andar, é Deus que perdoa pecado, é Deus que ajuda o seu povo. E Deus, neste dia, de acordo com a palavra de Deus, calou a boca dos acusadores, fechou a boca do diabo, fechou a boca do demônio, fechou a boca do inferno, fechou a boca dos acusadores, como diz o Salmo de número 35. Aleluia, Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia aí, aleluia, Jesus. Abre o Salmo de número 35, diz assim: aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Toma o escudo e broquel e levanta-te em minha ajuda. Empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Diz a minha alma: eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja seu caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem motivo se encobriram de mim a rede da cova, que sem razão cavaram contra minha alma. Sobrevenha-lhes a destruição, sem o saberem, e prenda-os a rede que ocultam. Caiam neles e elas as destruam. A minha alma se alegrará no Senhor, ela se alegrará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Tu livras os pobres, tu livras o pobre daquele a quem é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Falsas testemunhas se levantaram, eles puseram contra mim coisas que não sabiam. Tornam-se o mal pelo bem, roubam a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermo, minhas vestes eram pano de saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava pelo seio. Portava-me como que se fossem meus inimigos, meus amigos e os meus irmãos. Andava lamentando e muito encurvado com os que choram por sua mãe. Mas eles se alegravam com a minha adversidade, e como se agravavam, e os objetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Rasgavam-me sem cessar, como hipócritas zombavam nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Rasga a minha alma
resgata minha alma das suas assolações, e pleiteia dos leões. Louvarei a ti na grande congregação, entre muitíssimo povo, te celebrarei. Não se alegrem meus inimigos de mim sem razão, nem pisquem os olhos os que se aborrecem sem motivo, pois não falam de paz, projetam enganar os quietos da terra. Abram a boca de par em par contra mim e dizem: nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, não cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta, acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Aleluia, Jesus. Perceba que o salmista está numa situação difícil e ele clama, porque as pessoas estão fazendo um prejuízo ruim contra ele. E o capítulo 5 de Lucas, do versículo 17, é isso. Ali as pessoas ficam incomodadas com o milagre que Deus está fazendo. Meu irmão, nessa noite, Deus tem uma palavra profética para mim e para você. O milagre que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, que está me assistindo nesse exato momento, vai incomodar muita gente. O milagre que Deus vai fazer na sua casa vai incomodar muita gente. O milagre que Deus está para fazer sobre a sua igreja vai incomodar muita gente. O milagre que Deus está para fazer na vida dos pastores vai incomodar muita gente. O milagre que Deus vai fazer na vida dos irmãos e das irmãs vai incomodar muita gente. Aquilo que Deus vai fazer vai incomodar muita gente, mas o Senhor nos guarda da boca do diabo e nos justifica da boca maligna e nos protege, como o salmista orou no Salmo 35. Assim o Senhor fará para o seu povo. Deus vai fazer grandes coisas em meu favor. Deus vai fazer grandes coisas em seu favor. Apenas creia, receba e tome posse, porque a palavra profética para nós é: o milagre de Deus vai incomodar, mas o Senhor nos garante a vitória. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa foi a palavra que o Senhor teve para nós. Lucas capítulo 5, do versículo 17 em diante. Aquele homem paralítico, meu Deus, onde as pessoas não queriam aceitar a providência do Senhor, e o Senhor, meu Deus, falou: não está bom eu perdoar os pecados? Então receba agora. Toma o teu leito, levanta, anda e vai em paz para a sua casa. Aleluia, Jesus. Meu Deus, derrama essa palavra sobre a tua igreja. É uma palavra profética. O milagre o Senhor está para realizar na tua igreja vai incomodar muita gente. Vai incomodar os fariseus, aqueles que se acham santos, aqueles que querem olhar a pessoa de canto, aqueles que querem ter um olhar de cima para baixo, aqueles que querem dar de tamanco alto, vão se incomodar, vão ficar incomodados, porque acham que Deus não tem poder, porque acham que tem o poder de controlar o poder de Deus, mas não temos o poder. Quem vai operar vai ser o Senhor, quem vai fazer vai ser o Senhor. E eu creio, eu tomo posse nessa noite, meu irmão toma posse nessa noite, que a grande maravilha, aquilo que estava parado, Deus vai fazer movimentar, pelo poder da sua palavra. Levanta, toma o teu leito e anda, e vai para sua casa em paz. Dessa noite, tome posse da palavra. O que estava parado vai voltar a andar, os planos que estavam parados vão voltar a andar, aquilo que estava detido vai começar a se mover, porque o Senhor passa a agir em nosso favor nessa noite de hoje. Receba essa palavra como da parte de Deus, e que toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo reconhecimento sejam dadas ao Senhor, porque o homem não pode nada, mas o Senhor pode, e faz todas as coisas. A Ele seja toda a glória para todo sempre. Amém e graças a Deus. Ou no santo lugar, eu quero te... É muito simples. Abra o coração e adore. Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar.
Simplesmente adore o fogo do altar. Precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Eu tenho tudo o que preciso em mim. Vamos adorar juntos? Adore. E se o sol não brilhar, não deixe que a vida apague o brilho do olhar. Simplesmente adore o fogo do altar. Precisa estar aceso sempre, sempre. Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Tenho tudo o que preciso em mim. Oh, tenho tudo o que eu preciso em Cristo. Tenho tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso em Cristo. Tenho tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso em Cristo. Tenho tudo o que eu preciso. E se a estrada desta vida ainda não acabou, é porque ainda não chegou ao fim, ainda não chegou ao fim. Adore o fogo do altar. Precisa estar aceso sempre. Oh, Jeová Jireh, provedor, Ele sabe o que eu preciso, Ele vai cuidar das tuas coisas. Jeová Shalom, minha paz, que o mundo não conhece. Tenho tudo o que preciso em mim, em mim. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu preciso em Cristo. Adore, adore.